Na borda sul de Teherã, existe uma montanha que nenhum turista jamais irá escalar. Ela não é feita de pedra, mas de resíduos. Não é um pico de orgulho, mas um monte daquilo que esta cidade escolhe descartar: plástico, metal, objetos quebrados e, às vezes, pessoas. Na sua base, vidas se apagam no silêncio. Mulheres, mães, filhas, avós se curvam sobre os restos, não apenas para sobreviver, mas para desaparecer. Isto não é apenas uma montanha de lixo, é um monumento à pobreza, um cemitério de direitos esquecidos. E ainda assim, elas permanecem. Não porque querem, mas porque o mundo lá fora não oferece saída. Isto não se trata apenas de um aterro sanitário. Trata-se do que é enterrado quando uma mulher não tem voz. Número 1. A vida real em Aradkou. O lixo continua chegando. Caminhão após caminhão, tonelada após tonelada. Nunca para. O aterro de Aradkou, também conhecido como aterro de Karizak, está localizado a quase 40 quilômetros ao sul da capital. Este é o ponto final de tudo o que a cidade não quer mais. Mais de 8.000 toneladas de lixo são despejadas aqui todos os dias. Na base desse aterro, bem antes do nascer do sol, as mulheres começam a se mover. Suas silhuetas se misturam com a fumaça e o vapor. Algumas cobrem o rosto com lenços, outras já nem se importam mais. Cada mulher sabe exatamente o que procurar: garrafas, fios alumínio e às vezes até comida. Elas enfiam as mãos nuas dentro dos sacos pretos de plástico, puxando para fora aquilo que Teherã já não quer, na esperança de que alguma parte disso possa ser vendida. Elas não têm título, não são chamadas de catadoras, nem funcionárias ou trabalhadoras. São apenas as mulheres lá de baixo, apenas pedaços de sucata trocados por dinheiro quase nunca o suficiente para comer. Ao meio-dia, o fedor é insuportável, assim como o calor. Mas elas permanecem, porque a única coisa pior do que separar lixo o dia inteiro é não ter lixo para separar. Algumas dormem por perto em barracas improvisadas, outras caminham longas distâncias até cômodos sem água, sem eletricidade. Apenas paredes feitas de lona plástica descartada e esperança. Essas mulheres nunca tiveram opções. Nunca foram convidadas a sonhar. Suas vidas são vividas, transação por transação. Um punhado de recicláveis por um pedaço de pão. Um dia de trabalho por um lugar para dormir. E não importa o quanto se esforcem, ainda são vistas como um fardo. A pobreza tem cheiro. Em Aradkou, ela tem o rosto de uma mulher. Número 2. A pobreza de oportunidades. Mas a pobreza em Aradkou não se resume a cavar no lixo para sobreviver. É sobre estar presa sem nenhuma saída, especialmente para as mulheres. No Irã, as mulheres representam menos de 30% da força de trabalho oficial. Esse número cai ainda mais em distritos periféricos e pobres como Karizak. Vale destacar que as mulheres daqui não têm diplomas universitários. Nunca tiveram empregos estáveis ou qualquer tipo de proteção social. Elas fazem o que conseguem: separar lixo, limpar casas, vender sucata, muitas vezes por quantias tão pequenas que não dão sequer para uma semana de compras no mercado. Mas mesmo quando tentam buscar algo melhor, a própria lei bloqueia o caminho. As leis trabalhistas iranianas proíbem as mulheres de exercer certas profissões. Elas não podem ser juízas. São impedidas de ocupar cargos governamentais de alto escalão. E mesmo nos setores onde o trabalho feminino é legalmente permitido, não existem leis que proíbam a discriminação de gênero nos locais de trabalho, o que torna quase impossível serem promovidas ou tratadas com igualdade. Pior ainda, segundo os artigos 11 a 17 do Código Civil do Irã, um marido pode legalmente impedir sua esposa de trabalhar, caso ele acredite que o emprego vai contra os valores familiares
ou possa prejudicar sua reputação. O resultado é um ciclo de resistência. Essas mulheres trabalham longas jornadas, sem contrato, sem seguro. Se um filho adoece, elas têm que escolher entre comprar o remédio ou alimentar a família. E na maioria das vezes, elas escolhem aguentar. Porque aqui ficar doente é menos assustador do que perder um dia de renda. Atualmente, o Irã ocupa a posição número 143 entre 146 países no relatório global sobre desigualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial de 2024. Segundo o Banco Mundial, mais de 60% das pessoas formadas nas universidades iranianas são mulheres, mas apenas 14% entram no mercado de trabalho. E as que entram muitas vezes enfrentam assédio, barreiras invisíveis e discriminação generalizada, o que aprofunda ainda mais a dependência financeira em relação aos homens. Mas isso é só uma parte da história delas. Fique com a gente, porque o que vem a seguir é ainda mais difícil de ignorar. Número 3. A pobreza do lugar onde se vive. A pobreza não termina quando o dia de trabalho acaba. Em Aradku, ela segue essas mulheres até em casa, ou pelo menos o que se pode chamar de casa. Muitas vivem em abrigos improvisados, logo além dos portões do aterro. Paredes feitas de chapas de metal enferrujado, tetos remendados com lonas papelão ou qualquer coisa que o vento ainda não tenha levado embora. E mesmo assim, elas permanecem. Porque o aluguel na cidade é inacessível. Porque quando se ganha só o suficiente para comer, ter um teto vira luxo. Dentro dessas casas, o ar é pesado de fumaça vinda do lixo queimado, dos fogareiros improvisados e da própria desesperança. Crianças dormem ao lado do lixo. Algumas desenvolvem infecções na pele. Outras tossem por meses. Mas ninguém vai ao médico. Sem emprego formal, essas mulheres não têm plano de saúde. Mesmo os hospitais públicos já lotados exigem documentação que elas não possuem. Então elas trabalham mesmo com febre. Enfaixam feridas com panos velhos. Tomam analgésicos quando conseguem comprar ou simplesmente esperam torcendo para que a dor passe sozinha. Mas a pobreza nunca vem sozinha. Ela traz consigo o peso da desigualdade de gênero e a violência silenciosa de ouvir que suas vidas valem menos. Para essas mulheres, viver entre o lixo não é a pior parte. O mais difícil é saber que elas são tratadas como se pertencessem a esse lugar. Número 4. A pobreza da liberdade. Nascer menina no Irã é ser julgada antes mesmo de ser ouvida. E em lugares como Kahrizak, esse julgamento chega cedo e nunca vai embora. Por lei, meninas, a partir de 7 anos de idade devem usar o véu em público. Não por escolha, não por crença, mas por dever. Um dever imposto antes mesmo de elas entenderem o que aquilo significa. Desde a infância, são ensinadas de que seus corpos são motivo de vergonha, que suas vozes devem ser suaves, que seu riso deve ser contido, que sua liberdade deve encolher para caber nas expectativas dos outros. Mesmo nos arredores, mesmo ao lado de um lixão, as regras continuam valendo. Entre o fedor do lixo apodrecido e o rangido do metal, um véu frouxo ainda pode significar punição. Porque a pobreza não as isenta da obediência. Ela apenas torna sua submissão invisível, esperada e cobrada. Por todo o país, a chamada Polícia da Moralidade do Irã impõe as leis do vestuário por meio de assédio, detenções e, às vezes, violência. No dia 16 de setembro de 2022, Mahsadina Amini, uma jovem de 22 anos, foi presa por supostamente violar as regras do hijab. 3 dias depois, ela morreu sob custódia.
Sua morte deu início aos protestos Mulher, Vida, Liberdade que se espalharam por todo o Irã, até serem brutalmente reprimidos. Mais de 500 pessoas foram mortas. Dezenas de milhares foram presas. Mas além dos tecidos e da modéstia, existe algo ainda mais perigoso: a lei. Pelo Código Penal iraniano, a justiça não é igualitária. O testemunho de uma mulher vale metade do de um homem. Nos tribunais, sua palavra não é apenas duvidada, ela é descartada. Se for agredida, ela precisa provar sua inocência. Se denunciar, corre o risco de ser rotulada como desonrada, imoral ou instável. Então, o que acontece quando ela não só carece de recursos, mas também de valor legal? Porque em Karizak e por todo o Irã, ser mulher é aprender a sobreviver em silêncio. Não apenas entre o lixo, mas dentro de regras que nunca foram escritas para ela. E talvez essa seja a parte mais cruel. Que mesmo na sujeira, mesmo na escuridão, ela ainda tenha que se manter na linha. Número 5. A pobreza do amor. Algumas formas de pobreza não estão na carteira. Elas vivem nos lugares silenciosos onde o amor deveria habitar. No Irã, ser esposa, mãe ou filha é saber que até as escolhas mais íntimas podem ser tiradas de você. O casamento nem sempre começa com amor. Meninas com apenas 13 anos, às vezes até menos, são forçadas a se casar com nada, além da aprovação do pai e a assinatura de um juiz. Entre o inverno de 2021 e o inverno de 2022, o Irã registrou mais de 27 mil casamentos envolvendo meninas com menos de 15 anos e mais de 1.000 nascimentos nessa mesma faixa etária. Em quase todos os outros países, isso seria chamado de abuso infantil. Aqui é chamado de legal. E mesmo para aquelas que sobrevivem a esses casamentos precoces, a felicidade não é garantida, nem mesmo permitida. Pelas leis iranianas, um homem pode se divorciar da esposa com uma única palavra. Mas a mulher precisa ir à justiça. Ela deve provar que foi prejudicada, enfrentar vergonha pública e arriscar perder tudo: sua casa, seu filho, sua voz. Ele e a família dele disseram que eu não podia sair. Contratei uma advogada. Me mandaram para a terapia, onde tive que escutar comentários humilhantes e vergonhosos. Foi insuportável. Eu queria fugir da humilhação daquele casamento. Mas acabei entrando em outro tipo de humilhação. Trecho de entrevista. Mesmo quando uma mulher encontra força para sair, o sistema dá um jeito de puxá-la de volta. Porque depois do divórcio, a guarda da criança não fica com ela. A lei favorece o pai. Os tribunais confiam no homem. E a mãe, por mais que ame, é deixada de lado. Isso não é apenas perder direitos legais. É uma pobreza de felicidade, uma pobreza de segurança, uma pobreza de esperança. Porque quando amar livremente, sair em segurança e criar o próprio filho, não são direitos seus. Que futuro ainda resta para imaginar? Número 6. A pobreza dos direitos. Você já parou para pensar no que significa ser pobre nos seus sonhos? Não na carteira, não na casa, mas no simples ato de imaginar um futuro e ser avisada que não pode. No Irã, para muitas mulheres, a pobreza não limita só o que elas têm. Ela limita o que elas estão autorizadas a querer. Desde o nascimento, meninas crescem sob a tutela de homens. Mesmo após completarem 18 anos, muitas ainda não podem tomar decisões por conta própria. Se forem solteiras, continuam sob o controle legal dos pais ou de parentes homens. Se casadas, esse controle é transferido para o marido, que detém não apenas poder emocional, mas também direitos legais sobre a vida delas. Nem mesmo o direito de ir e vir é delas. Pela lei, uma mulher solteira com mais de 18 anos ainda precisa da permissão do pai
para viajar para fora do país. Uma mulher casada não pode solicitar renovar ou sequer usar um passaporte sem o consentimento escrito do marido. E esse consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Em 2015, Niloufar Ardalan, capitã da Seleção Nacional Feminina de Futsal do Irã, foi impedida de competir internacionalmente. Não por lesão, não por política, mas porque o marido se recusou a renovar seu passaporte. 2 anos depois, Zahra Nemati, medalhista de ouro paralímpica, foi impedida de competir no exterior após entrar com pedido de divórcio. O próprio marido entrou em contato com o Departamento de Passaportes para bloquear sua saída do país. Se até as mulheres mais bem-sucedidas atletas campeãs podem ser impedidas com uma simples assinatura, qual é a chance de uma garota em Karizak? Qual é a chance de uma mulher que vive ao lado de um lixão conseguir imaginar algo além daquele monte de entulho? O problema não é que as mulheres parem de sonhar. É que com o tempo, elas aprendem a não sonhar mais. Porque quando a sua liberdade depende de permissão, a sua paixão começa a apodrecer. Número 7. A pobreza da paz. Você já sentiu medo do futuro? Não por falta de sonhos, mas porque o mundo continua tirando esses sonhos de você. Isso também é um tipo de pobreza. A pobreza da paz. Este não é um lugar devastado por bombas ou destruição visível, mas sim um lugar onde a paz é definida por sua ausência, onde o dia a dia é marcado por incerteza, cansaço emocional e pela erosão silenciosa da sensação de segurança. E são as mulheres e crianças que mais sentem essa ausência. Embora Teherã fique longe de qualquer linha de frente ativa, a tensão da política regional, principalmente a pressão constante entre o Irã e Israel, se infiltra silenciosamente na vida cotidiana. Sem entrar nos conflitos complexos, é evidente que as sanções, a instabilidade econômica e o medo constante do que pode acontecer criaram um ambiente onde a paz parece frágil e incompleta. As mulheres que estão no coração da família e da sociedade geralmente são deixadas carregando esse peso. Muitas enfrentam custos de vida cada vez maiores e oportunidades de trabalho cada vez menores, enquanto tentam oferecer aos filhos um mínimo de normalidade e esperança. Para as mães, a paz é mais do que a ausência de guerra. É a liberdade de criar seus filhos, sem medo de ter acesso à educação e à saúde e de construir um futuro que pareça seguro. Quando os parquinhos infantis são encobertos pela preocupação e o futuro parece sempre ameaçado, o crescimento emocional e mental das crianças fica em risco. A pobreza da paz rouba a infância, a confiança e o direito de crescer livre do medo. Mas em meio às ruas tortuosas de Teherã, a esperança ainda resiste. Ela vive na resiliência de uma mãe, no riso de uma criança, que ainda se ergue, e na força silenciosa de uma comunidade que segue acreditando em algo melhor. Porque no fim das contas, o povo de Teherã não deseja apenas a paz. Eles desejam uma paz que proteja, que empodere e que restaure a dignidade. Número 8. A pobreza de informação em Aradku. As mulheres vivem e trabalham à vista de todos, mas no papel, muitas delas simplesmente não existem. Sem carteiras de identidade, certidões de nascimento ou endereços permanentes, elas são excluídas de direitos básicos. Não por violência, mas por burocracia. Elas não aparecem nos censos oficiais. Não são incluídas nas estatísticas de emprego. E quando se criam políticas públicas, elas nunca são levadas em conta. Isso significa sem acesso à saúde pública, sem acesso à defensoria legal, sem acesso à moradia formal ou apoio do governo. Se uma mulher se machuca no trabalho, ela não pode acionar o seguro,
porque nunca foi registrada oficialmente como funcionária. Se for assediada, não há onde denunciar, porque não existe nenhum arquivo com o nome dela. Se tiver um filho, talvez nem consiga registrar o nascimento. Isso não é apenas sobre pobreza, é sobre apagamento, porque quando você não é contada, seus problemas também não contam. Ninguém acompanha seu progresso. Ninguém atualiza suas histórias. Ninguém volta para ouvir o que aconteceu. Para a maioria das pessoas, um nome num registro é a prova de que elas existem. Mas para as mulheres de Aradku, até isso parece longe demais para ser sonhado. Não há fichas para preencher. Não há filas para entrar. Não há formulários para assinar. Porque as pessoas nem reconhecem que elas estão ali. E aos poucos, com o tempo, elas mesmas deixam de esperar serem vistas. Ser indocumentada significa ser intocável, desprotegida e sem voz. O lixo que elas separam é classificado por peso, por tipo, por valor. Tudo é medido, menos elas. Número 9. Porque elas ainda estão aqui. Às vezes, a parte mais difícil de entender não é como elas sobrevivem aqui, é porque ainda permanecem. Do lado de fora, tudo parece insuportável. Um lixão, o fedor, o perigo, o isolamento. Mas para muitas mulheres em Carizak, este lugar não é um erro. É a única opção que lhes restou. Algumas foram abandonadas pelos maridos. Outras fugiram da violência apenas para descobrir que não havia refúgio algum esperando. No Irã, o divórcio pode custar à mulher mais do que o próprio casamento. Pode custar os filhos. Como já mencionado, segundo a lei, a guarda geralmente vai para o pai ou para algum parente homem. Então, mesmo quando o relacionamento se torna insuportável, muitas mulheres ficam. E quando partem, costumam sair sem nada. Mas sobreviver não é só escapar da violência. É sobre o que vem depois. Sem apoio da família, sem proteção legal, sem renda, recomeçar não é uma opção para a maioria. Os abrigos são poucos, os serviços sociais limitados. Alugar uma casa como mulher solteira, especialmente sem documentação, é quase impossível. Depois vem a vergonha. Numa sociedade onde as mulheres frequentemente são culpadas pelo próprio sofrimento, sair de um casamento ou tornar-se mãe solo atrai julgamento. Não ajuda. Muitas dessas mulheres simplesmente não querem mais se explicar. Nem para um senhorio, nem para um patrão, nem para um tribunal. Elas se adaptam ao silêncio e chamam isso de sobrevivência. Elas já não precisam mais explicar por que estão sozinhas. Por que não saíram antes? Por que ainda continuam? E talvez essa seja a parte mais triste de todas. Não que elas permaneçam, mas que tenham passado a acreditar que é aqui que devem estar. Número 10. Ainda existe esperança. Mesmo em lugares onde tudo parece destruído, algo silenciosamente continua de pé. Em Carizak, entre chapas de metal enferrujado e pilhas de coisas descartadas, pequenos momentos de dignidade ainda surgem. Uma clínica móvel visita o local uma vez por semana, oferecendo exames básicos e curativos para quem não pode pagar por mais nada. Um grupo local de voluntários traz refeições quentes a cada poucos dias. E dentro de um depósito apertado, transformado em sala de aula, crianças aprendem a escrever o próprio nome, algumas pela primeira vez. As mulheres compartilham o pouco que têm, dividem o pão, emprestam roupas, ficam perto quando alguma é assediada ou adoece. Num lugar onde ajuda é rara, elas se tornam a rede de apoio umas das outras. Elas não têm riqueza, não têm poder. Muitas vezes nem sequer têm documentos, mas ainda têm esperança e ainda carregam a crença silenciosa de que sobreviver pode significar mais do que apenas passar o dia.
Porque mesmo na base da sociedade, mesmo ao lado de montanhas de lixo, muitas se recusam a perder o que as torna humanas. Arad Col não aparece em guias turísticos. Nenhum ônibus de excursão chega tão longe. Nenhum cartão postal é impresso com suas colinas de lixo. E ainda assim, esse lugar guarda um dos retratos mais sinceros da resiliência humana em todo o Irã. Aqui a pobreza não é apenas um número, é uma paisagem. Uma herança silenciosa passada de mãe para filha, selada no silêncio envolta na luta. E mesmo no meio disso tudo, a vida se recusa a acabar. As mulheres seguem. Elas constroem. Elas ensinam. Elas cuidam. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém acredita que ainda deveriam ter esperança. Elas não estão apenas sobrevivendo à pobreza. Elas estão sobrevivendo à ausência de reconhecimento, à ausência de proteção, à ausência de escolha. E ainda assim mesmo, sob todo esse peso, elas conseguem segurar firme a própria dignidade. Arad Col não enterra só lixo, enterra potencial, enterra vozes, mas também revela algo maior que mesmo nos lugares mais descartados, a humanidade resiste. Talvez esteja na hora de olharmos mais de perto. Não apenas para os lixões, mas para as histórias que enterramos com eles. Porque ignorá-las não vai fazê-las desaparecer. Mas vê-las enxergá-las de verdade é onde a mudança começa. Se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Ainda existem muitas histórias como esta. Então não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais jornadas pelos cantos invisíveis do nosso mundo.